É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Vamos parar um pouquinho aqui, nesse versículo 16, para a gente poder entender essa história. O trecho você conhece bem. Ele fala sobre os discípulos, né, que estavam ali a caminho de Emaús. Então, o que aconteceu aqui nessa passagem? Jesus ele tinha sido crucificado e ele já tinha ressuscitado. Só que ele estava fazendo algumas aparições, né? Estava aparecendo ali para os discípulos, tudo mais. Ele não tinha ido para ficar ainda com o Pai, né? Ele ficou durante um período aqui para mostrar que realmente ele ressuscitou. Estavam a caminho ali de Emaús, então eles saíram da cidade, da onde eles estavam a caminho de Emaús, né? E o Senhor apareceu ali, no meio deles, como se fosse ali um forasteiro, né? Um viajante ali, e eles não perceberam que era o Senhor Jesus. E eu quero chamar a sua atenção do porquê que eles não perceberam que era o Senhor que estava ali caminhando com eles. A palavra diz assim, ó, no versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu não vou ler para você, mais que do versículo 16, essa mensagem aqui a gente vai aprofundar no domingo, tá? Mas um pouquinho mais para frente, eles vão caminhando e eles não percebem que é Jesus. Eles só percebem que é Jesus quando eles se assentam para comer e o Senhor parte o pão, né? E eles vão caminhando e o Senhor vai perguntando para eles por que eles estão tristes e tal, e tudo mais, e tudo. E eles começam a explicar. Não, porque teve um profeta entre nós que se dizia o Filho de Deus, tal. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Hoje é o terceiro dia, até agora nada, papapá, tal, 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 né? E aí eles falam assim, algumas mulheres disseram que viram, né? Algumas pessoas disseram que viram ele ressurreto, ele ressuscitou e papapá, mas até agora a gente não viu nada. E por que que eles não viram nada? Por que que eles não perceberam que o próprio Cristo caminhava ali com eles? Exatamente aqui por causa do versículo 14. Porque eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, sabe quando você está chateado com alguma coisa e você começa a conversar com alguém a respeito do ocorrido e a conversa vai desenrolando? Não, porque não sei o que você sabe do caso tal. Não, não sei, eu vou contar para você, porque não sei o quê, porque tal, 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 porque não é um absurdo isso aqui, porque não sei o que lá e tal. Ah, não, agora que você falou, o outro responde, para jogar mais lenha na fogueira. Agora que você falou, eu tô lembrado, não, porque o fulano, porque tal situação, porque não sei o que lá. Então eles se apegaram ali a falar em tudo o que aconteceu. O que eles devem ter falado? Não, porque Jesus aí, né, falou que era um grande profeta e que era o filho de Deus. A gente até viu ele curando, libertando algumas pessoas e tal, né? Realmente o cego lá enxergou de nascença, o outro lá teve a filha, né? Morta, que ressuscitou, papapá. Mas aí voltava, né? Voltava, começava a falar dos feitos do Senhor, daqui a pouco voltava. Mas hoje também já é o terceiro dia, até agora nada.
Então, a gente está perdendo muito. Por quê? Porque nós estamos nos apegando, né, a falar do nosso sofrimento, das nossas dores, das nossas dificuldades. Não é que se alguém encontrar com você e te perguntar como é que você está, você não pode conversar, né? Não, estou passando uma batalha aí, não, né? Estou enfrentando uma dificuldade. Você pode, mas nós estamos perdendo, entenda bem, de não apresentar o caso a Deus. Então, se você encontrar com alguém, a pessoa te perguntar como é que você está, você pode falar, não, aconteceu tal coisa, não sei o quê, não, mas eu já coloquei em oração aí, eu creio que o Senhor Deus está me levantando. Então, enquanto a gente ficar se apegando a ficar falando do nosso problema, a gente não vai notar que ele caminha conosco. Porque se você parar para analisar aqui, ó, no 15, a palavra diz, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, veja que o papo estava bom, né? Conversaiada lá estava tremenda. Não, porque não sei o quê, porque o que você acha? Um perguntando para o outro. Você acha mesmo que ele era o filho de Deus? Será? Um perguntando ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Eles não perceberam. Você sabe que ontem eu estava conversando com um irmão, aí ele me contou um caso lá, uma situação que ele está vivendo, e aí eu comecei a conversar com ele e tal, aí eu peguei e falei, então, mas também, né, nesse momento que as coisas estão, né, e não sei o quê, e papapá, aí eu parei assim, falei, peraí, falei, olha, a Bíblia diz tal coisa, eu não posso ficar falando aquilo que eu acho, o que é a economia, o que o país, o que a pandemia, isso não ajuda ninguém, nem a pessoa que eu estou conversando, nem a mim mesmo. O que vai ajudar é a gente falar da palavra. Não, realmente, a situação está difícil, né? Não, eu soube também desse caso aí, né? E a vacina e não sei o que, não, eu soube disso aí. Olha, mas a Bíblia diz que Deus está guardando a gente, e tal, e tal, e tal, e tal. Nós temos que falar de Deus, nós temos que apresentar a Deus o caso. Às vezes a gente fala muito, não porque eu fui no médico, porque eu passei por uma consulta, e você não sabe o que aconteceu. O outro pega e fala, o quê? Tal coisa. Falei, eu já tive isso. E aonde é que doía em você? E não sei o quê. E vai, e vai, e vai, e vai. E pergunta, e roda, e roda, e roda, e roda. E cadê a palavra? Cadê aquela oração? Deus, olha, eu estou aqui com um caso, descobri agora. Deus, eu não aceito isso. Cadê a oração? Deus, olha, eu estou aqui na tua presença hoje, estou muito triste. Estou precisando que o Senhor me ajude a levantar aqui hoje, porque eu não quero ficar desse jeito. Você está entendendo? O que o Espírito Santo está falando conosco nesta manhã? Está aqui, ó, 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E tinha muita coisa para falar, né? Mas eles não estavam falando aquilo que realmente constrói, aquilo que realmente cura, aquilo que realmente liberta. Entendeu? Você pode se aborrecer, você pode se chatear com alguma coisa, mas nós não podemos nos esquecer que é a Deus que nós vamos. Entendeu? Não, porque esse fulano aqui, deixa ele quebrar a cara que ele vai ver só. Quando ele quebrar a cara, ele vai acordar. Não, não, Deus, que ele não quebre a cara. Que não precise chegar a esse ponto, Deus. Que ele abra os olhos antes de quebrar a cara, Deus. Que se ele quebrar a cara e sofrer, eu faço parte, eu vou sofrer também. Entendeu? Não.
Eles iam falando entre si, mas o papo não era a palavra de Deus. Veja que nenhum deles, né, pegou e disse assim: não, peraí. Ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Hoje é o terceiro dia. E não acabou ainda. Não, se ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e não acabou ainda, vamos confiar. Mas é interessante, né? É mais fácil falar do que é ruim, né? Parece que dá mais sabor, né? Mais pimenta, né? Entendeu? Irmãos, temos que tomar cuidado, por quê? Nós temos apenas uma vida para viver. E não dá para ficar vivendo com essa dor na coluna, né? Passar a vida inteira com essa dor. Não dá para ficar dormindo mal à noite, não é verdade? Enfrentando a insônia. Não dá para ficar sentindo essa dor no estômago, né? Essa arritmia e o coração que perde aí, né? Que acelera. Não dá para ficar vivendo isso, né, irmãos? Não é esse tipo de vida que Deus tem para a gente. Entendeu? Então tem que ficar ligado. Por quê? Se aborreceu com alguma coisa? Me aborreci. Bom, peraí, me aborreci. Vamos falar com Deus agora. Vamos lá. Entendeu? Vamos falar com Deus agora. Vamos abrir o coração aqui. Deus, tal coisa me aborreceu. Deus, eu estou triste. Me ajuda. Deus, a situação tal que aconteceu. Eu causei isso aqui, né? O que está acontecendo? Me ajuda a sair disso aqui. Né? Que Deus vai operar. Deus vai operar. Porque a gente vai falar com a pessoa certa, a pessoa que resolve. Entendeu? A aflição, ela vai embora, a dor, ela vai sair, o mau pensamento, ele vai deixar, né, a nossa mente. A tristeza, ela vai desaparecer, o negócio vai ser abençoado. Tá? Mas muito cuidado, meus irmãos. Eu sei, eu entendo. Que às vezes a gente fica chateado e comer, mas vamos pedir para Deus, para rapidinho a gente voltar. Entendeu? Se por algum motivo o diabo quiser fazer a gente se perder, falando coisas que entristecem, que não resolve, vamos pedir para Deus, para a gente estar sempre ligado com Ele. Deus me ajuda. Quando eu começar a querer pisar fora da linha, o Senhor me ajuda, porque pisar fora da linha não vai resolver nada. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo. Amém? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.